Olá, Lançanauta, sou Carlos Alberto Vieira e na coluna de vídeo dessa segunda-feira eu vou aproveitar o que rolou na rodada do Campeonato Brasileiro do final de semana passado e comentar a situação bastante complexa e complicada que vivem Palmeiras e o Corinthians. Vamos lá? Bem, turma, vamos começar com o Corinthians. O treinador Wagner Mancini, pelo visto, vai ter muita dificuldade para conseguir dar uma cara para o time do Corinthians, que enfrentou o Flamengo em casa nesse domingo, na Arena Itaquera, Neoquímica Arena, como queiram, e pegou um Flamengo com muitos desfalques. A equipe do Flamengo não tinha o goleiro titular, não tinha o seu zagueiro de seleção brasileira, o Gustavo, o zagueiro, se machucou e a dupla de defesa do Flamengo foi novamente formada por dois jogadores da base. Não tinha o Arrascaeta, que é um dos grandes cérebros da criação, e não tinha o Gabigol. Tudo bem que o Flamengo tem substitutos à altura, inclusive para o gol, porque o Hugo é um excelente goleiro. Mas o que acontece é que o Flamengo vinha desfalcado. O Flamengo vinha super cansado, uma série de jogos, e o Corinthians muito menos. Mas o que se viu foi que, depois de um primeiro tempo, até com algum equilíbrio, embora o Flamengo tenha saído em vantagem no primeiro tempo, o que se viu foi que o Flamengo é hiper superior ao time do Corinthians em condicionamento físico, psicologicamente, condicionamento técnico, em tudo. E a equipe do Corinthians acabou sendo goleada por 5-1. 5-1 jogando em casa contra um time desfalcado. Não importa que o Flamengo seja melhor, o Corinthians não pode entregar isso. E o problema é que não se vê grandes soluções. Os jogadores acabam não funcionando. Os jogadores que entram em campo são jogadores que estão aquém do que deveriam mostrar. Praticamente apenas marcadores, não conseguem sair com a bola. E uma situação como essa está mostrando um abismo que existe entre o Corinthians e não somente o Flamengo, mas os seus concorrentes. Eu não imagino que o time vai ser rebaixado, não imagino. Mas só que a campanha do Corinthians ela vai ser sofrível. Eu acredito que o grande trabalho que o Mancini vai ter que fazer é psicológico para que o Corinthians não fique desperdiçando pontos contra adversários nos últimos lugares da tabela. E por que eu falo isso? Vamos imaginar, o Flamengo ele sofreu para ganhar do Goiás, que é o último colocado. O Bragantino vem naquela fase ali de penúltima e zona de rebaixamento. Empatou com o Flamengo. E o Flamengo, depois dessa sequência de jogos, um atrás do outro, quando enfrentou o Corinthians, encontrou muito mais facilidade do que encontrou contra os outros adversários. Ou seja, o Corinthians não consegue ter uma cara. Falta ainda mais da metade do campeonato, mas a tendência vai ser de muito sofrimento para os corintianos. Vamos agora para o lado do Palmeiras. É complicado. Era a situação do Luxemburgo, havia dificuldades dos jogadores assimilarem a situação do treinador. A gente não sabe, mas o que se viu é que nessa primeira partida pós-Luxemburgo, o Palmeiras não jogou nada. Nada. Foi presa fácil para o time do Fortaleza e poderia ter vencido por um placar até maior. E o Palmeiras, que tem o segundo melhor elenco do futebol brasileiro, o Palmeiras que tem um orçamento que iguala-se ao do Flamengo praticamente, a equipe do Palmeiras está nesse momento no 8º lugar em queda, podendo até sair do top 10 nas próximas rodadas. Não dá para imaginar uma situação dessa que vive o Palmeiras com o time que tem. É completamente diferente do Corinthians. O Corinthians fica sem... Não tem jogadores de nível, mas o Palmeiras tem. O Palmeiras era para ficar disputando o título. Está naquela posição ali que está o Flamengo, o Internacional, o Atlético Mineiro, porque ele é superior em relação aos jogadores ao Internacional e ao Atlético Mineiro, não é em relação ao Flamengo. Mas em relação a esses outros dois times, sim. O Palmeiras tem grandes jogadores, mas não consegue formar um time. Provavelmente vai chegar o técnico Miguel Ángel Ramírez, mas vai pegar uma batata quente. Ele vai chegar com pouco conhecimento do futebol brasileiro em si, porque ele nunca treinou um time brasileiro, vai ter que pegar o Palmeiras, que é uma panelinha de pressão, e a situação palmeirense, pelo menos para que eu imagino, nesse Campeonato Brasileiro, é que vai fazer não figuração. Ele vai tentar disputar a zona de Libertadores, mas é aquele negocinho ali, ó, vai tentar beliscar ali um 4º lugar, um 5º lugar, porque é o máximo que eu consigo imaginar que o Palmeiras vai fazer, porque ele já desperdiçou muitos pontos, vai ter que enfrentar os seus adversários dos primeiros, que estão nos primeiros lugares, e a tendência é que ele não vai conseguir encostar nesses que estão na frente, mesmo faltando muitas rodadas para o campeonato, porque não vai dar tempo para o Miguel Ramírez treinar essa equipe, ele não vai ter tempo para isso. O Palmeiras deve, pelo menos, tentar focar seu futebol
igual na Libertadores, que é um campeonato de mata-mata, e se ele jogar bem uma das partidas, certamente consegue criar uma vantagem para ir evoluindo na competição, porque o Campeonato Brasileiro está bastante complicado. Infelizmente, para Corinthians e Palmeiras, eu acho que o Campeonato Brasileiro começa a se tornar um torneio que eles vão participar, mas não vão disputar muita coisa.